Fala galera, ótimo dia pra todo mundo aí. Espero que todo mundo esteja bem, esse é o desejo, né? Pra que logo logo a gente se encontre novamente aí em loco e segue o jogo. Esse pequeno vídeo aí é uma orientação para o conteúdo da aula 12 que vai falar um pouco sobre diluição de soluções. Então não tem muito segredo, né? A diluição nada mais é do que você acrescentar um solvente puro aí que costuma, claro, ser a água, para que você altere uma condição inicial de um sistema de uma concentração para uma condição final. Em cima dessas informações tem algumas coisas aqui, algumas situações em que a gente precisa se alertar. Entenda, se tratando exclusivamente da condição inicial, aqui está representado de bolinhas verdes o meu soluto que está dentro desse volume de solvente, né? Claro, gerando aí a minha solução. Então, essas bolinhas verdes que representam o meu soluto, eu vou dizer que existe uma massa inicial do meu soluto dentro dessa solução. Claro, com um determinado volume, e de posse dessas duas informações, você consegue entender qual é a concentração desse nosso esquema inicial. Se você acrescenta, então, o tal solvente puro aqui, que é a água, você passa a ter essa nova condição que eu chamei de final. Mas eu devo alertar uma coisa, e isso é fundamental para que a gente tenha sucesso no conteúdo dessa aula. Entenda que não importa a quantidade de água que eu incluo aqui, não importa a quantidade de água que eu coloque dentro desse frasco, a quantidade de soluto será sempre a mesma. Então eu tinha 5 bolinhas aqui representando a massa do meu soluto de maneira mais apertadinha, né? Aí eu acrescentei o solvente puro aqui, e eu tenho um novo volume, mas a quantidade de soluto não se altera. Eu tenho as mesmas 5 bolinhas em um espaço um pouco maior. Então tem algumas coisas que dá para definir já, né? Eu tenho a massa do meu soluto se mantendo a mesma. No entanto, há de se prever que o volume ele é um novo volume, um volume final ele é diferente do inicial. Consequentemente, a concentração será diferente também da inicial, uma vez que nós temos um espaço, né, um volume um pouco maior aqui. Então, algumas definições em cima disso vai ficar assim. Ó. A massa do meu soluto eu posso dizer que é a mesma massa nas duas condições. Então, a massa inicial eu vou igualar à massa final. No entanto, os volumes são diferentes. E mais do que isso ainda, né? Repare que o volume inicial ele é menor do que o meu volume final. E também, por enquanto só uma dedução, dá para sacar que a sua concentração inicial, no final das contas, ela será maior que a sua concentração final. Uma vez que o volume aqui está menor do que nessa nova condição. Em cima disso, nós temos, e relembrando aqui, a fórmula da concentração comum. A concentração comum ela é uma divisão entre a massa do soluto e o volume da solução. Se você simplesmente reformula isso, né, deixando a massa da solução de maneira isolada, você tem o produto da concentração e o volume. Uma vez que as massas do meu soluto não se alteram, no esqueminha feito em cima, eu digo que a massa inicial é igual à massa final. E de posse dessa informação, eu posso trocar a minha massa por concentração vezes o volume, e é exatamente o que eu fiz aqui. Ó. Então a minha massa inicial pode ser representada pela concentração inicial vezes o volume inicial, o produto dessas duas grandezas. E a minha massa final pode ser representada pela concentração final e o volume final. Pronto, a gente acabou de determinar a fórmula que nós usaremos para essa aula de diluição, que é concentração inicial vezes o volume inicial igual a concentração final vezes o volume final. Note que aqui eu coloquei setinhas dizendo que são o fato de ser produto, é claro, não preciso entrar muito no âmbito dessa história, mas elas atuam de maneira inversamente proporcional. Então, no caso que eu escolhi falar com vocês, quanto maior o volume, menor a nossa concentração final. Bom, de posse dessa teoria, a gente vai tentar dar uma meditada aí, né? Trazer para o nosso cotidiano e tentar sacar o que isso pode nos ajudar aí de repente, né? Então, meditando um pouco, imagina que você quer muito ter
principalmente agora, né? O álcool do tipo 70. E você vai procurar nas coisas da mamãe e você só encontra esse álcool que é do tipo 92. E logo você vai lembrar assim, pô, aprendi naquelas maravilhosas aulas de química que se eu tiver um sistema com uma determinada concentração e eu quiser diminuir essa concentração, basta eu acrescentar o solvente puro. Mas a pergunta que não quer calar, né? Que tanto? Vamos para a fórmula? Colocando a formulazinha aqui, nós temos concentração inicial, volume inicial, eu igualo a concentração final e o volume final. O que nós temos a princípio? Um álcool do tipo 92. E aqui, por uma questão de escolha... Ah, não é escolha. É o que tinha lá sobrando no vidro da mamãe, tá legal? Era 1 litro, mas só tinha 700 ml. Ah, vamos imaginar que sim, né? Então eu peguei 700 ml do... que seria o volume inicial desse meu sistema, desse álcool nessa concentração. E eu desejo muito que daqui a pouco ele seja o álcool do tipo 70 e não do tipo 92. Qual é o volume final da minha solução? Então, se você deixa essa nossa única incógnita aqui, que é o volume final, de maneira isolada, repara que o 92, o produto de 92 com 700 aqui já estava do lado contrário, a gente só repetiu. Naturalmente, esse 70 estaria aqui multiplicando o volume final e ele veio dividindo. Então, se você tem o 700 por 70, o resultado disso é igual a 10. A gente pode desconsiderar essa informação do grau aqui, do grau GL. Ou entenda percentual em volume, tá? Do nosso álcool. No final das contas vai sobrar ml como resposta final. Então 92 vezes 10, a gente tem um volume final do nosso sistema de 920 ml. Mas entendam, a pergunta é, qual é o volume de água que eu devo acrescentar aqui? E são exercícios que geralmente passa a perna no aluno nesse momento. Porque você, paquitão, alegrão, vai lá e já coloca que a resposta é 920 ml. O que não é, né? Você tem que entender que o volume final da sua solução está valendo 920. Para isso, para representar, eu fiz um último esqueminha aqui embaixo. Imagina que eu peguei todo o álcool que a mamãe disponibilizou e coloquei dentro desse frasco 700 ml a 92 graus. Isso é a nossa condição inicial. Lembrando sempre que isso não é grau de temperatura, tá? Isso aqui é grau GL, que quer dizer percentual do álcool dentro da mistura. E eu preciso de uma nova condição, onde eu quero muito que meu álcool saia de 92 para 70, que é a nossa condição final. Entenda que eu acrescentei uma quantidade de solvente aqui que me deu um volume final de 920 ml. Então, se eu tinha no início 700 ml e no final eu tenho 920, aqui a resposta de fato da pergunta lá de cima é de que deve ser acrescentado 220 ml de solvente puro, que é, de fato, qual é o volume de solvente puro que deve ser acrescentado. Então, se você se alertar, aí você não deve dar como resposta 920 ml, e sim a resposta correta, 220 ml de solvente, para que seu volume final seja 920. É isso aí? Já era? Então, valeu, bons estudos aí e um abraço.